E aí, pessoal, eu confesso para vocês que o vídeo desse sábado pela manhã seria um pouco diferente, né? Eu estava pensando exclusivamente em fazer algo para levantar a partida que a Bandeirante vai fazer amanhã, o jogo do Mundial, o jogo que levou Renato à condição de Deus, de super, de mito, junto aos torcedores do Grêmio, os 2 gols contra o Hamburgo. Eu vou falar um pouco sobre essa transmissão, mas eu não posso deixar aqui. Primeiro, pedir desculpa para vocês por ter que responder ao Fabiano Baldassi e as provocações baratas, pobres, sem nenhum sentido, que ele insiste em fazer e vai cansando. E a gente precisa chegar uma hora e responder, porque quem fala sozinho é papagaio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, é o seguinte, a Bandeirantes amanhã vai fazer e vai transmitir com uma forma muito diferente o jogo entre Grêmio e Hamburgo, lá naquela madrugada de 11 de dezembro, o jogo que colocou o Grêmio num outro patamar, o jogo que mudou a história também do futebol do Rio Grande do Sul, sobretudo do nosso Grêmio. E é isso que importa. Mudou para o Grêmio, mudou o Grêmio, mudou as coisas do Grêmio, ali transformou o Renato no que foi, ali foi o grande momento do presidente Fábio Koff, ali foi uma linha de trabalho que começou lá em 77, veio e ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Libertadores e ganha naquele momento uma realidade muito diferente, né? E tem histórias muito legais, inclusive algumas coisas que para mim são importantes, porque eu tive, o meu pai era dirigente naquele momento, então ele tem todo um componente, só que a Band vai fazer algo diferente, vai pegar vinhetas da época, a gente vai juntar com entrevistas também de personagens que já não estão com a gente, então vai ser uma grande cobertura de um fato histórico para todos, e que a gente precisa, de certa forma, valorizar. Pois eu coloco aí para vocês a chamada daquele jogo, mas antes eu preciso colocar. Aí no meio desse grande episódio, a gente começa a ouvir flautas baratas como o Grêmio não tem Mundial. E mais do que isso, algumas provocações assim, e aí eu tenho que entrar na linha de ter que, de alguma forma, responder a isso, né? Porque quando a gente produz algumas coisas, e me parece que a grandeza de Grêmio e Inter, elas obrigatoriamente passam pela competição. E naquele momento da história, o Grêmio superava o Inter. Um pouco antes, o Grêmio havia vencido a Libertadores. E quando o Grêmio vence a Libertadores, o Grêmio supera, né? Supera a linha das fronteiras locais, né? Sai do Brasil. Lembrando que o Inter foi fundamental para o crescimento do Grêmio também, porque o Inter, quando ganha os brasileiros, também obriga o Grêmio, ou cresce ou para, e o Grêmio cresceu. E quando o Grêmio cresceu, o Grêmio tirou o limite das fronteiras no Brasil e colocou uma repercussão maior. Lembrando que o Inter ganha o primeiro título em 75 e o Grêmio ganha o primeiro título em 81. Foram 6 anos de angústia. 6 anos de angústia. E o Grêmio vence lá em 2000 e em 1983, 83, o título da Libertadores, e depois vai para esse grande jogo, que eu considero o jogo que eterniza Renato Portaluppi como o maior jogador da história do Grêmio. Em 83, o Inter, não sei, vai vencer 23 anos depois, imagina o tamanho da angústia. E é sobre isso que a resposta do Baldassi está aqui. Eu aceito o teu drama e a tua angústia, porque 23 anos deve ser mais difícil do que 6. Doeu muito aqueles 6 anos entre 75 e 81, e eu imagino que esses 23 anos devam ter doído muito mais, e tu mostra isso em quase todos os teus conteúdos. Mas voltando ao grande jogo, lá em 83 nós vamos então falar sobre isso, falar sobre essa grande conquista e ver figuras importantes, né? Como vai ser legal ver de novo Fábio Koff na beira do campo, ver de novo o Renato, ver Mário Sérgio, ver Paulo César Caju, ver Hugo de Leon e a sua grande atuação, e nós vamos fazer parte disso. Como eu disse, a minha família tem, na verdade, a faixa de campeão do mundo. Meu pai nos deixou há poucos dias e a gente tem lá a faixa de campeão do mundo em 1983. E isso
tá no coração da gente, está tatuado aquele gol que o Renato sai correndo, que é o primeiro gol, eu acho que é tradicional, ele com os braços abertos, que é o motivo da estátua, é o gol do Mundial e é o gol da nossa história. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, fique com a chamada da Rádio Bandeirantes aí e depois a gente se encontra obrigatoriamente amanhã ali para ver junto, para compartilhar junto. O meu WhatsApp está aberto, conversem comigo, esse espaço também, vamos lá fazer juntos essa transmissão, linda homenagem que a Bandeirantes faz para todos os gremistas. Não deixe de curtir o canal e fique com a gente. Alô, amigos da Bandeirantes, aqui fala Marco Antônio Pereira. Eu tenho um convite para você. Vamos reproduzir na Bandeirantes a grande decisão do Grêmio do Mundial de Clubes de 1983. Sim, o título mundial do Grêmio na vitória de 2-1, 2 gols do Renato em cima do Hamburgo da Alemanha. Domingo na Rádio Bandeirantes, a partir das 3 da tarde, eu abro o jogo aberto e depois às 4 da tarde a bola rola com a narração de Marco Antônio Pereira. Fiquem ligados.